portanto, não mudou a relação. E o não mudar a relação fazia que a parte mais importante da escola se tivesse mantido. E isso foi um descanso enorme. Eu pensei, eu esta noite vou dormir, porque eu estou muito cansada, mas vou dormir com o coraçãozinho muito, muito descansado. E o que eu vi nas crianças foi exatamente essa saudade, a saudade de estar connosco, a saudade de estar no espaço, embora o espaço estivesse todo renovado. Elas gostaram muito desse retorno e nós também, mas dá um susto enorme. Como é que a família vai reagir? Será que eles vão confiar? Quantas crianças vão voltar? Será que voltariam o suficiente para manter a escola? Porque também não sabíamos se íamos conseguir manter a escola só com as crianças que iriam retornar. Mas felizmente deu tudo certo e retomámos essa escola que já não é a mesma. E vocês vão sentir isso quando regressarem. A gente vai agora aqui fazer uma provocação de diálogos. Como que você quer, Milena? Que as pessoas façam perguntas? Sim, sim. Eu acho que é mais fácil, não é? Abrir o microfone e falar, acho que é mais fácil, dá para fazer assim uma dinâmica mais próxima. A Ana Cláudia perguntou, Milena, como foi o retorno das crianças à escola? Foi super pacífico, muito emocional. Elas queriam muito abraçar-nos, corriam para nós e lá no nosso planejamento do retorno havia coisas que as professoras não queriam abrir mão. E os afetos e o brincar foram dois pontos que nós nunca abrimos mão. Porque se nós somos guardiões da infância, somos defensores da infância, nós temos que defender a saúde, sim, o bem-estar, sim, o cuidar, sim, mas o brincar e os afetos, eles são o ser criança. Portanto, as crianças, nós tínhamos que passar isso para elas e para as famílias. Deixem-me eu só partilhar convosco, porque eu também sou mãe, também tenho filhos na escola. Eu tenho uma filha com 12 anos e um filho com quase 7 anos. E lá na escola da minha filha, quando a professora entrou e falou, ela disse-me uma coisa que eu senti que talvez eu também tivesse conseguido passar isto para os meus pais, mas sentir isto como mãe é maravilhoso. Então a professora disse assim, nós vamos ter muitos cuidados, vamos estar muito vigilantes, os vossos filhos vão passar por um processo de higienização, que para eles vai ser a rotina, mas não me peçam para não abraçar os vossos filhos. Porque eu não consigo e eles também não. Portanto, eu acho que como mãe, não é? E eu disse isto também às minhas famílias, assim, eu vou continuar a pegar no colo, eu vou continuar a dar um abraço, não sai um beijinho porque eu tenho a máscara, não é? Não sai, mas sai o barulho do estalinho do beijinho, também é tão bom. Fazer este barulho, receber este barulho das crianças. E nós encurtamos estas distâncias, porque não dá, e a nossa Direção-Geral de Saúde aqui em Portugal assim, mandou ter muito cuidado com esta questão do brincar e dos afetos. Então, nada de afastar as crianças, nada de impedir as crianças de brincarem umas com as outras. Nós costumamos dizer, e dizíamos isso às nossas professoras, que os agentes de segurança e de higiene somos nós, os adultos, porque eles são só crianças. Então, não podemos colocar na criança o peso da responsabilidade da possível transmissão a um amigo. Então, isso é um cuidado que nós temos que ter e que nós temos com a higienização dos espaços e com a higienização dos materiais, mas não com a relação comprometida e com o brincar. As crianças, elas regressaram livres para procurar os seus materiais, livres para brincar com os parceiros que elas escolhem, e muito sedentas de exterior, rua. Muito. As crianças viveram empacotadas e as vossas crianças estão empacotadas ainda. Vocês vão perceber quando abrir a porta da escola, elas não vão querer saber de já correr para a sala de referência, elas querem estar no recreio da escola. Eu não sei se no Brasil também fechou, mas todos os parques públicos em Portugal continuam fechados. E então as crianças nem no parquinho, não lá no parquinho elas podem ir.
Então, elas estão muito compactadas. E a escola, ela vem sarar, não é? Um pouco esta necessidade da água, da terra, do vento, do sol, não é? Ainda por cima nós estávamos aqui num verão quentíssimo e as crianças estavam empacotadas, e isso é que não pode ser. Então, a higienização, não é? Eu vi ali uma perguntinha sobre a higienização. A higienização é um processo muito complicado. Eu costumo dizer com as minhas colegas professoras que nós somos professoras, educadoras, higienistas profissionais. Então, nós estamos com um mestrado, um doutoramento, pós-graduação em tudo quanto é desinfetante. Eu não posso falar pelas minhas colegas, mas posso vos falar da minha realidade lá na minha escola. O que eu fiz na minha sala foi, eu dividi todos os materiais em 2 caixas diferentes. Então, ponho uma metade numa caixa, outra metade noutra caixa. Então, eu apresento às crianças esta e guardo esta. Então, quando as crianças param de brincar e arrumam, o que eu faço é trocar, para que outras possam brincar com o mesmo material. Então, estão a ver a dança que é todo dia, era a loucura. Então, eu tive que combinar com as crianças um código, e o código é deixar a caixa aberta. Porque eu não dou conta de tudo, não é? Eu não estou em cima da criança o tempo todo. Então, eles estão lá a brincar e quando param de brincar, eles deixam a caixa aberta. Então, eu já sei que aquela caixa foi usada, eu tiro essa, ponho essa com a tampa tapada e nós temos um espaço onde fazemos a higienização. Ela pode ser feita em água e sabão, não é? Se for um material que dá para imergir em água. Se não for, por exemplo, as madeiras, os tubos de cartão, as conchas, as pedras, aquele material de fim aberto que nós usamos muito, então ele dá para borrifar com uma solução alcoólica e fica muito bom. Depois, uma coisa que eu aprendi na pandemia foi estudar os materiais. Vocês sabiam que a argila, ela tem uns micro-organismos próprios, que o coronavírus ele não vive dentro da argila, porque é muito úmido. E nós não sabíamos isto. Então, nós fomos pesquisar e não tem problema dar a argila às crianças, porque basta a argila ficar em repouso durante umas horas, que o vírus ele não consegue viver ali. Então, nós também fomos descobrindo estas coisas maravilhosas sobre os materiais que nós não sabíamos e tem sido assim. Então, regra é estar atento à caixa aberta e quando está a caixa aberta, nós trocamos. Quando há o intervalo, quando as crianças vão lá para o parque, lá para o jardim da escola, uma de nós trata da higienização. E então já fica tranquilo lá a higienização dos materiais. Então nunca falta materiais, porque eu tenho sempre as 2 caixas e dou e tiro. Milena, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que talvez isso seja importante para todo mundo. Você conseguiria primeiro, assim, situar para mim e para o grupo de onde você está falando de Portugal, qual é a escola, se ela é pública ou privada, mais ou menos com quantas crianças esse retorno está acontecendo, né? Há quantos dias vocês já voltaram? E para situar um pouco e elas entenderem qual é o contexto da faixa etária, enfim, do grupo que está sendo abordado, aí a gente vai caminhando com as perguntas que elas vão fazendo. Ok, então eu estou a falar de uma cidade que fica pertinho de Lisboa, que se chama Samora Correia. Eu trabalho numa escola, numa escola cooperativa que vocês não têm aí, porque para vocês é tudo estatal ou privado. Como em Portugal a rede da creche não é ainda reconhecida pelo Estado, pelo Ministério da Educação, é o Ministério da Segurança Social que fica com a tutoria desta faixa etária, portanto, dos 0 aos 3. Então, a minha escola, ela acolhe crianças dos 0 aos 3 e dos 3 mais. Então, eu estou na parte, já há 3 anos, que eu estou na parte dos 0 aos 3 anos, e nós retomamos em maio, portanto, nós fechámos no final de fevereiro e retomamos em maio. Maio seria
como vocês, o retorno agora, por 3 meses até ao final do ano letivo. Portanto, nós estávamos a terminar lá o ano letivo e quando nós abrimos, nós não abrimos para a população em geral. Tivemos a preocupação de abrir apenas primeira semana para as crianças, filhos da primeira linha, de pessoas que eram insubstituíveis no seu serviço. Estamos a falar de médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham no ramo alimentar, pessoas que trabalham na energia, portanto, todas as condições básicas que o nosso país estava a precisar. Então, as crianças, elas iriam frequentar apenas o tempo necessário de trabalho dos pais. Imaginando que os pais precisavam de 5 horas, essas crianças estavam 5, quem precisava de 4, essas crianças estavam 4, e nós não abrimos as salas todas. Só para vocês terem uma ideia, a minha instituição, que se chama Fundação Padre Tobias, se vocês quiserem até pesquisar, ela acolhe 3 salas de berçário, dos 4 aos 6 meses, 3 salas de 1 a 2 anos, e 3 salas de 2, 3. Então, o que nós fizemos, o que nós pensámos foi abrir um berçário, uma sala de 1 ano e uma sala de 2 anos. Então, nós criámos uma bolha daquelas crianças, porque elas eram de salas diferentes, mas que estariam ali naquele centro, e nós não fomos para a sala de referência, nós fomos para outra sala maior, com um grupo pequeno. Só para terem uma ideia, eu acolhia 12 crianças de 1 ano na minha sala, eu fui para outro espaço e podíamos acolher até 18 crianças. Nunca chegou nesse número, lá no início. Nós acolhemos, eu agora não sei ao certo o número, mas acolhemos talvez 5 bebês, 12 crianças de 1 ano, tendo em conta que eram 2 salas, e umas 12 crianças de 2 e 3 anos. Portanto, começámos assim bem devagarinho. À medida que as famílias iam reconhecendo que esta escola, ao nível dos cuidados, porque para os pais os cuidados de higiene e de segurança eram muito importantes e são muito importantes, mas quando viram que, além desses, os afetos e o brincar não estavam comprometidos, assim que a escola abriu o leque para receber crianças de todos os pais que as quisessem mandar, não é que tivessem outro tipo de trabalho que quisessem mandar, então já não dava para estarmos nessas salas e cada professora retomou a sua sala de referência. Então, num instantinho, eu voltei a ter os 12, até ao final do ano, e até acolhemos uma ideia da nossa direção, porque durante o verão nós fechamos, todos os anos, e este ano nós acordámos que não iríamos fechar durante o verão, porque estas famílias, elas estiveram em casa com muita perda financeira, alguns perderam o trabalho, tinham que voltar a procurar trabalho, portanto as crianças tinham que estar seguras para libertar as famílias para este reajustamento profissional. Então a nossa escola fez um esforço tremendo para não fechar durante o verão. Então as professoras e as auxiliares e todo o pessoal foram comprometendo um pouquinho as suas férias. Nós acordámos que cada uma de nós teria uma semana, então nós conseguimos distribuir as pessoas pelas semanas ali no mês de junho, julho e agosto, para que toda a gente tivesse pelo menos uma semana, porque eu sei o quanto vocês estão exaustas e nós também estávamos. E quando regressamos, esta descompressão ela é ainda mais cansativa, porque o medo de termos algum caso, o medo de nós próprias fomos todas testadas, em Portugal todos os professores foram testados para a Covid, portanto nós sabíamos que estávamos negativos, mas sabíamos que estávamos negativos na abertura, não é? Porque todos nós temos vidas e demos também por nós a pensar, eu não vou no shopping, eu não vou na festa, eu não vou participar em reuniões até familiares que estejam muita gente que eu já não vejo há muito tempo, portanto houve este compromisso muito sério dos professores em Portugal para garantir que as escolas não ficavam comprometidas. E até hoje nós reiniciámos o ano letivo, agora em setembro, e está a correr tudo bem, estamos com a escola cheia, com alunos novos que chegaram,
e temos até a lista de espera e está a correr tudo muito bem, graças a Deus. O que é que está a acontecer em Portugal neste momento? As regras mudaram um pouquinho. Criança com febre vai para casa, criança com tosse vai para casa. Há uma linha de saúde, uma linha telefónica, que tem sempre médicos e enfermeiros, chama Saúde 24, porque está a funcionar 24 horas sobre 24, e os pais, com esse aconselhamento, são esses técnicos, esse pessoal da saúde, que define se essa criança vai para a escola ou fica em casa. Então, nós também estamos muito apoiados com o pessoal da saúde. Milena, você trouxe um ponto aí que eu acho importante discutir, que é, você disse, há um compromisso entre os educadores deles, não irem ao shopping ou não ir à festa, por quê? Eles não fazendo esse tipo de ação, eles vão manter, e as crianças, é lógico, que vão ter uma melhor segurança de não propagar aí a doença. Vocês fizeram alguma reunião, alguma colocação, ou pensaram também para os pais dessa conduta, de um compromisso também dos pais para poder isso ser colaborativo? Sim. Quando nós acolhemos as famílias, nós fizemos pequenas reuniões com as famílias, com 2, 3 de cada vez, e nós explicámos aos pais este nosso compromisso. Não é? A escola já tem esta relação de proximidade com as famílias, e se eu dou garantia aos pais que eu vou fazer o esforço, o que é que eu peço de volta? Que os pais façam o mesmo esforço. E então os pais também faziam esse compromisso com a escola, de serem verdadeiros, se houvesse febre durante a noite, de dizer a verdade, porque a verdade, ela é a base, não é? A nossa ética como profissionais e a ética dos pais como família. Então, houve este acordo e de pedirmos às pessoas que tomem consciência, porque não estão só a proteger o seu filho, mas estão a proteger a professora do seu filho, estão a proteger a cozinheira da escola do seu filho, porque se alguma destas peças ela ficar comprometida, a escola vai fechar. Portanto, ninguém quer que a escola feche, porque se a escola fechar, a família não pode ir trabalhar, o país não anda para a frente. Portanto, eu acho que até nos média, aqui na televisão, houve imensos debates sobre estas situações, as pessoas têm sido questionadas para que haja este compromisso. Aqui o problema em Portugal, eu não sei se vocês passam por isso, são os adolescentes. Tem sido difícil segurar os adolescentes. Mas os grandes focos de infecção em Portugal, eles estão localizados nas casas de repouso, com os idosos. Felizmente, escolas não estão a ser afetadas, exatamente por este compromisso que os professores e as famílias têm levado a cabo. Tem algumas perguntas aqui. A Camila Carvalho, a Camila não faz uma pergunta, mas ela faz uma colocação. Camila, depois, se você quiser comentar, ela diz que ela tem vivido muito difícil manter o distanciamento, que ela tem vivido isso. Então, eu acho que, estou pensando aqui, a Camila já deve ter voltado para a escola. E aí tem pessoas perguntando sobre esse período de acolhimento mesmo das crianças, se houve choro, como é que vocês pensaram nessas propostas, qual a quantidade de crianças que você falou agora que essa sala já está completa, mas acho que tem uma preocupação aqui, pelo que eu estou vendo, das perguntas em relação ao... Quantas horas as crianças permanecem? E ao próprio acolhimento. Eu não percebi. O que é que permanece? Quantas horas as crianças permanecem também na escola? Ok. Então, o Paulo Sérgio está perguntando se as atividades foram prioritariamente nas áreas externas ou nas áreas internas. Então, não tem como evitar o contacto. Não tem isso na escola. Muito menos na educação de infância, no infantil, né? Não dá. Nem o meu filho está no fundamental, ele tem o coleguinha do lado, ele tem o recreio. Nós funcionamos aqui em Portugal com uma coisa que eu odeio o nome, que se chama a bolha.
Então, a turma, ela tem o compromisso de se proteger uns aos outros. Ou seja, aquelas crianças daquela sala, da minha sala, elas brincam umas com as outras, elas abraçam-se, elas partilham brinquedos, porque vocês, como eu expliquei, nós temos aquele sistema de higienização. Portanto, não tem como, nem tenham medo dessa aproximação, porque assim, essa aproximação é o afeto. Há crianças, as nossas crianças, nós não notámos isto porque elas vinham com sede da escola. O que nós notámos agora no início do ano foi receber as crianças que nunca tinham vivido contexto escolar. Portanto, esse acolhimento primeiro. E há choro, claro que há. E quando há choro, há colo. Quando há colo, há tempo. Então, nós já estamos a preparar, não é? Quando nós preparámos o reinício, que para nós foi contínuo, não é? Mas deste ano é ativo, nós fizemos um ajuste porque as professoras, elas estão a abrir a escola. São as primeiras pessoas a chegar na escola são as professoras, 7h30. Então, todas lá, 7h30. Então, as crianças, elas podem entrar na escola até às 9h e as crianças, elas ficam, depende. Há famílias que ficam integral, elas ficam o dia todo, e podem permanecer até às 7h. Há crianças que ficam só manhã e a seguir ao almoço elas vão embora, ou a seguir ao sono, ou à sesta elas vão embora. E há outras que ficam no meio, em que saem no lanche. O meu grupo é um grupo que ele vem bem cedo, 7h30, eu tenho muitas crianças já na escola, às 9h a sala está completa. Eu estou a acolher 16 crianças de 2, 3 anos este ano. E muitas delas, eu saio às 15h30 e muitas delas, entre as 15h30 e as 17h, elas vão embora. Portanto, elas não ficam muito tempo, porque as famílias estão a usar só mesmo o tempo necessário. Pronto, e isso é importante. Depois, o pensar nas atividades, o Paulo estava aí a perguntar, então é assim, quando nós regressamos, nós ficámos muito na observação daquelas primeiras semanas para fazer um levantamento do que é que as crianças mais procuravam. E era o que vos disse, elas não procuravam os brinquedos, elas não procuravam os espaços interiores, mas sim os exteriores. Há muitas escolas aqui em Portugal a criarem muitos projetos. Posso-vos falar de um projeto das escolas lá em Coimbra que se chama Rua com Eles, em que passa por atividades muito viradas para os exteriores, e nós na nossa escola também. A primeira coisa que nós fizemos foi alargar os tempos do recreio, lá no pátio. Nós estávamos, normalmente, sem haver a pandemia, as crianças tinham um intervalo da manhã de 45 minutos, só para terem uma ideia, ela alargou para 2 horas. Então, nós temos o pátio 2 horas, para fazermos atividades no exterior, para fazermos atividades só de exploração, para fazermos atividades com contextos planeados, mas a rua é para nós a nossa nova sala de referência. E nós estamos, ainda hoje eu fiquei super contente, porque lá na minha escola chegaram as galochas, eu não sei se vocês têm este termo, são as botas para a chuva, porque está a chegar o outono. E eu disse aos pais, assim, está a chegar o outono, vamos trazer as galochas e os impermeáveis, porque não dá para ficar sem recreio. E então, mesmo que der chuva, nós vamos para a rua, porque eu costumo dizer que o problema não é o tempo, é o equipamento. Então, equipar e rua. Então, tem sido uma preocupação. Aqui tem mais uma pergunta, né, que eles colocaram no chat, deixa eu ler aqui, está abrindo aqui. Tem gente também de Porto que está dizendo que tudo no exterior, enfim, estão comentando aqui. A adaptação, teve algum distanciamento? Vocês precisaram fazer algo específico para esse acolhimento e adaptação? E se usaram máscara o tempo todo, as crianças precisaram usar, ou só a equipe do lugar, da escola? Aqui em Portugal, crianças menores de 11 anos não estão a usar máscara. Os pediatras defendem que as crianças pequenas, elas não conseguem dosear aqui a ausência de oxigênio tanto quanto as crianças maiores ou os adultos. Então, só os adultos da escola, todos os adultos,
Os tarefeiros, cozinheiros, professores, auxiliares, motorista, toda a gente usa máscara. As crianças maiores de 12 anos, 11 anos, é que já usam o tempo todo. Mesmo na escola dos maiores, como na escola da minha filha, durante o intervalo, às vezes eles até dão assim uma tirada da máscara para poder respirar profundamente, mas as crianças não estão a usar. E nenhuma acha estranho nós usarmos, sabes porquê, Telma? Porque nos veem os adultos todos em Portugal, em todos os ambientes públicos, ou espaços abertos onde não haja distanciamento social, nós somos obrigados a usar máscara na rua. Portanto, as crianças já têm isso como uma normalidade. Qual é o grupo, né, se a gente for pensar, qual é a porcentagem de retorno e de não retorno que você teve, assim? Nos primeiros meses, 50%, todos voltaram. Hoje, como você avalia que foi esse retorno, já que vocês estão desde maio, né? Olha, no primeiro mês de maio, talvez 50%, mas não tanto pela decisão dos pais, mas pela decisão da escola de fazer aquela prioridade aos profissionais da primeira linha. Quando essa prioridade baixou, só as famílias com crianças com alguma carência de saúde respiratória, alimentar, dérmica, essas foram as únicas crianças que, por indicação do médico, só regressaram em setembro. Então, em setembro, quando nós iniciámos o novo ano letivo, ele foi um regresso de 100%. Todas as crianças retomaram e recebemos os alunos novos em quantidade normal, como nos outros anos. Aqui no Brasil, Milena, a gente está terminando, né? Mas não tivemos, vou falar especificamente de São Paulo, um grupo está voltando, outro não. Há uma expectativa, e isso nós adultos, e acho que todo mundo, de que 2021, quando a gente passar o dia 1º, as coisas vão mudar. Quando o início do ano da escola voltar, a gente vai ter um outro impacto. A gente vai sentindo expectativas. Vocês viveram já o final, em plena pandemia, e o começo, digamos assim. No nosso ano, que é um tempo, vocês já viveram esses 2 momentos que são únicos, mas eu estou exemplificando aqui. Como foi para vocês sair da pandemia, que era uma finalização do ano anterior, e começar este ano? Vocês já descobriram, buscaram, encontraram um equilíbrio entre entender como esse processo pode ser contínuo, ou houve mesmo uma mudança muito diferente do término do ano passado para este novo ano, em relação às propostas, aos projetos? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, na verdade, para nós foi contínuo. Nós costumamos dizer o ano passado, e no ano passado é antes do Covid, porque quando o Covid chegou, já é este ano. Então, como nós não paramos, não houve essa visão de o final do ano com o início deste ano. As propostas, elas foram pensadas com a mesma linha condutora do exterior. Elas foram pensadas, só para vocês terem uma ideia, durante o mês de setembro, nós estivemos a trabalhar, eu até falei disso com as outras professoras com quem estive, nós trabalhámos os 4 elementos. Nós estamos a trabalhar os 4 elementos, mesmo para nos aproximar das origens. Então trabalhamos muito com a água, que traz essa tranquilidade, trabalhamos muito com a areia, que nos dá essa segurança, não é? Daquilo que é nosso, daquilo que é texturado, daquilo que pode ser manipulado, com o barro. Nós estamos a trabalhar muito com o vento, porque as crianças, elas estavam impactadas, como eu estava a dizer. Portanto, eu acho que a sensibilidade é que é diferente. Nós estamos muito mais poéticas, eu acho. Nós damos muito mais atenção aos pequenos pormenores, eu acho. Eu já contei isto noutras conversas que tenho tido, quando nós voltámos. As crianças, elas correram lá para a sala e eu encantei-me com umas abelhas de roda de uma flor perdida. Fiquei ali a olhar. Achei aquilo tão bonito, tão bonito.
porque a minha colega veio-me chamar assim, olha, está na hora do almoço, o que é que tu estás a fazer? Eu fui para dentro chamar as crianças para virem ver, porque são coisas que nós nem reparávamos e que agora nós estamos muito mais sensibilizados para isso. Então eu acho que o que mudou essencialmente foi esta sensibilidade. Vocês vão regressar todas muito mais atentas aos pequenos pormenores. Nós fazemos muita leitura das nossas crianças e vocês até pelos vídeos e pelas fotografias, vocês conseguem ler o que vai naquela criança, mas quando ela regressa, isto está tão à flor da pele, é tão perceptível. Então nós temos trazido este retorno à origem, esta sensibilidade ao que é de início, e não há nada mais inicial do que o nosso contacto com a água. Surgiu até um projeto sobre ninhos, e eu falei isso, e o ninho traz esse afeto, e as crianças também trazem essa sensibilidade, e nós estamos a ver que os projetos eles têm vindo enquadrados nisso, porque os ninhos já surgiram lá no final, lá em junho, quando houve um vendaval, caíram uns ninhos lá no recreio da escola, as crianças andaram a fazer investigações, e repara, há 2 semanas as crianças voltaram com a conversa dos ninhos, com um assobiador de barro. Eu não sei se vocês conhecem, em Portugal há um assobiador, a Regina tem um, são maravilhosos. Nós enchemos com água, assobiamos e ele faz o chalrear dos pássaros. Então nós trouxemos outra vez, foi uma criança que trouxe esse instrumento, e estão a ver, estão sempre, as crianças parece que procuram a natureza. Então essa sensibilidade também de trazer a elas aquilo que elas estão a precisar, eu acho que isso é o mais importante. Helena, fico pensando nesses pais, né? Porque as crianças precisam desse acalanto, a gente precisa desse acalanto, você aí se apoiando também nas amigas, nessa rede de amigas e amigos que voltaram. E a relação com os pais, como ela se deu e como ela se dá ainda, porque tudo é muito recente, né? E esses pais também precisam de colo nesse momento, porque passar por isso tudo que passamos e entregar o filho à escola e voltar para o mercado de trabalho também é uma ruptura, aí uma reorganização. Como é que a escola tem olhado para tudo isso? Olha, nós defendemos uma coisa que para mim é essencial, que é o cuidar de quem cuida. Então, cuidar destes professores que retornaram, das ansiedades que eles trazem, porque essas ansiedades são as ansiedades que as famílias também nos trazem, não é? Porque eu também sou mãe, eu também deixei os meus filhos lá na escola, para voltar para a minha escola, e quando nós estamos muito... Eu não sei se vocês tiveram esta experiência, mas eu tive uma experiência de uma grande aproximação das famílias com o trabalho que tivemos em casa. Então, eu costumo dizer que a dada altura caiu a barreira do dia da semana, caiu a barreira do horário, caiu a barreira do domingo, porque nós já éramos todos da mesma família. Então, eu fiz, ainda durante o tempo da pandemia, quando começámos a falar que iríamos retornar, eu comecei a trabalhar com as famílias uma vez por semana, com umas reuniões do cuidar de quem cuida. Então, naquele momento eu não falava das crianças, eu só queria falar daqueles pais, daquelas avós, daquelas tias que estavam a cuidar, porque muitas das crianças, elas nem estavam a viver com a mãe e o pai, porque eram trabalhadores da saúde e que estavam longe dos seus filhos, e os seus filhos estavam entregues ao cuidado de outros familiares. Então, como é que estas mães, elas estavam a processar? Porque a abertura das escolas iria trazer para eles os filhos também. Então, íamos, não é? Tínhamos que estar aqui a fazer esta preocupação. E nós somos muito abertos, e eu falo pela minha experiência com as minhas famílias, de ouvir. Há uma frase que agora circula muito, eu não sei se vocês já viram, que diz assim: quando você vir uma mãe muito cansada, não diga para ela que ela tem olheira, ela está pálida. Diga que ela está a fazer um ótimo trabalho, né? Vocês já viram isso a circular. Então, acho que é muito esta leitura. Dizer à mãe que nos entrega o filho, isso aconteceu. Eu chorei o primeiro dia que levei o meu filho para a escola. O meu filho é asmático e eu morro de medo que ele tenha, não é? E houve uma mãe que também entregou um filho com uma doença também comprometedora, e eu disse, eu sei
eu sei o que está a sentir. Então, toquei-lhe assim no ombro, não podemos abraçar, não é? Mas toquei-lhe no ombro, esta situação do toque, eu não consigo evitar isto. Portanto, tal como eu digo, não me proíbam, não é, de tocar nas crianças, mas eu dei aquele toque na mãe e disse, eu sei, não precisa dizer nada porque eu sei, e vai ficar tudo bem. Então, vá em paz, vá trabalhar. Nós temos muitos momentos de conversa com os pais, um momento em que dá para mandar uma mensagem, um momento que dá para tirar uma foto, um momento que dá para legendar um pequeno vídeo de uma descoberta. Então, continuamos neste registro de muito diálogo com as famílias, muita proximidade. Não é? Eu acho que isso nós ganhamos com a pandemia. Milena, nesses 5 meses, 6 meses aí de retorno, teve alguma situação que foi muito delicada já e que vocês, nesse momento de pensando na pandemia, na doença, no contágio, vocês pensaram, ou em Portugal houve até o pensamento de retornar ou não? De fechar, de voltar? Então, o que nós estamos a viver aqui em Portugal é uma segunda vaga. Eu acho que vocês ainda não chegaram na segunda vaga. Então, nós iniciamos em maio. Eu sei que o que eu vou dizer é ridículo para a vossa realidade, mas Portugal é 10% do território brasileiro, nem tanto. Então, nós tínhamos menos de 100 casos quando regressámos. Neste momento, nós estamos com mais de 600 casos. Então, há um aumento grande, com a dificuldade de que na primeira vaga, com estes valores, todo o país estava fechado. E agora não dá mais para estar fechado. Então, nós vamos trabalhando com aquilo que nós temos. O que está a acontecer agora é que há mais crianças a serem testadas. A época das gripes, ela está a chegar com o outono aqui. E só para vocês terem uma noção, das minhas 16 crianças, há sempre alguém que não veio hoje porque teve febre, vai testar. O teste demora 24 horas, portanto, estou hoje, amanhã nós já vamos saber. Estando tudo bem, ficará 3 dias em casa e retoma a escola. Portanto, isto para nós já é o normal. O que nos aconteceu pela primeira vez foi 2 colegas da escola, elas estiveram numa situação e foram contactadas porque alguém que esteve com elas testou positivo. Então, elas também fizeram o teste, graças a Deus deu negativo, mas elas, como são adultos, elas vão cumprir os 15 dias de isolamento profilático. Então, nós garantimos, como escola, que as nossas professoras, os nossos funcionários, mesmo estando negativo, eles vão fazer aquela quarentena de 15 dias fora da instituição. Então, nós estamos todos a viver esta situação. Eu própria tive 3 dias em casa com o meu filho, porque deu uma crise de asma, então ele teve que testar, a irmã teve que testar. Estando tudo bem, na graça de Deus, ficámos 3 dias e hoje regressámos à escola todos. Portanto, isto já é a nossa normalidade, que no início nos assustava, mas que agora, quando alguém liga para a escola e diz, o Gabriel hoje não foi, ele vai testar Covid, tudo bem, vai dar certo, não, está tudo bem, não, vamos confiar, não, está tudo bem. No dia a seguir a mãe liga, resultou, está tudo bem, pronto, E se acontecer, é termos fé também que vai correr bem, que nas crianças, felizmente, não está a dar muitos sinais, não é? Que a preocupação são os mais velhos. Alguém aqui no chat, que agora eu perdi, tentei localizar, falou alguma professora de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, disse que para os pais do Rio Grande do Sul é muito difícil essa questão da gente fazer uso dos espaços externos. Eu acho que não só os pais do Rio Grande do Sul, apesar do Brasil... Foi eu, Fábio. Quem é que está falando comigo? A Deise. A Deise. E eu ia dizer, né, Deise, apesar da gente ser um país que tem um clima muito, muito, muito favorável, muitas vezes a gente usa poucos espaços externos por essa cultura mesmo que a gente tem. Vocês aí no sul um pouco mais frio.
Sim, setembro é mês das chuvas. Das chuvas, né? Mas eu fico pensando que a gente tem muito a favor agora para alterar esse olhar, né? E até, como a Milena disse ali, de pedir as galochas, da gente fazer uso disso a nosso favor. E aí eu queria deixar como dica, não sei se você conhece, David, é um livro do Tonucci que se chama A Cidade das Crianças. E o Tonucci fala muito desse uso dos espaços externos, né? Da cidade ser entendida aí como direito também às crianças. Eu acho que é um ótimo momento da gente começar a trabalhar o uso desses espaços. Sim. Como Não entendi o nome do livro, Fabi. Pode chama escrever? a cidade. Posso, eu escrevo aqui, mas chama A Cidade das Crianças. Ah, tá bom, obrigada. E os pais têm ainda aquela, por causa até da nossa origem aqui no Brasil, da educação infantil, muito ligada à questão do assistencialismo, que as antigas creches davam o banho, né, ali na finaleira, e a criança já chegava em casa pronta para ir para a cama, né? Então, os pais têm muito que a criança tem que ir toda limpinha, Deus livre, ter sujado de areia, ter enchido o tênis de areia, é mandado até nas agendas, assim, o que é que aconteceu que ele voltou desse estado para casa, né? Então, os pais ainda a gente tem que se construir muito com os pais, fazer formação com os pais sobre isso. Então, eu acho que esse trabalho é um trabalho muito importante para nós como educadoras, como professoras, porque a escola, ela é pele, ela é sentir. E se a criança não chega à casa suja, então ele não foi pele, ele não sentiu. Então, isso tem sido uma luta grande aqui em Portugal e eu acho que o ganho que nós tivemos com a pandemia foi os pais perceberem o quanto esse empacotamento das crianças durante o isolamento social veio trazer para os filhos deles. Então, os meus pais, eles já sabem que faz parte do equipamento coisas básicas como uma t-shirt, uma camiseta, vocês chamam uma camiseta de adulto, que a criança tira a roupa e veste aquilo e está à vontade. Eu não sei se vocês seguem, mas no sítio da educação, à sexta-feira, nós regamos as árvores do pátio. Então, terra com água, lama. Então, as crianças já tiram sapatos, já vão para a lama, então já tomam banho a seguir. Agora está a resfriar mais, nós já fazemos isso com galocha. Então, vamos nós também educar a família para a necessidade deste sentir e desta pele. Tenho uma colega minha que, aos pais que chegam pela primeira vez e que não conhecem a dinâmica da escola, ela pergunta às famílias, digam, à vez, uma memória da infância. E no fim do grupo, todos os pais falaram numa memória da infância que sujava, fazia bagunça, fazia barulho, porque as coisas boas que a criança vivencia, elas tornam-se memórias significativas. Então, com esta explicação, muitas vezes elas conseguem chegar às famílias. Então, esse livro que a Fábio está a dizer é muito bom, é super recomendado e muito do nosso trabalho também, porque a escola, ela não pode ser uma antecâmara de espera, onde a creche espera pelo pré-escolar, o pré-escolar espera pelo fundamental, e o fundamental vai esperar lá outra série que se segue. Então, cada parte da escola é sentir. E é sentir o que é daquela idade. Nem à frente, nem atrás. Eu acho que isto é trabalho que nós temos a obrigação de fazer. E que está difícil. Está na luta, né? Pessoal, tem alguém que queira fazer alguma pergunta específica para a Milena? Quer colocar aqui no chat ou abrir o microfone? Não? Aqui? Tem algum no chat, Fefi? Eu não estou vendo. Deixem só eu acrescentar uma coisa, que as escolas ficaram todas mais pobres e eu não posso deixar de falar isto. Agora olhei para a Denise. Porque sabem o que é que de triste aconteceu nas nossas escolas? É que os nossos atelieristas, os nossos professores das artes, eles foram dispensados temporariamente. E isto é uma preocupação. Eles foram considerados agentes de transmissão
porque eles trabalham em várias escolas, eu não sei como funciona aí, mas são poucas as escolas aqui que têm os seus próprios atelieristas e professores das artes, e a nossa escola ela ficou sem estes atelieristas provisoriamente. Isto vai ser reavaliado agora em dezembro, quando termina o primeiro trimestre do ano letivo, e eu espero muito sinceramente que elas possam regressar, porque a arte, tal como o sentir do corpo, ela é muito, muito necessária, e então nós estamos todos a sentir muita falta das nossas atelieristas, e tomara a Deus que a situação se possa resolver e que elas possam regressar, porque as crianças estão a sentir falta da dança, estão a sentir falta do movimento. Não é que os professores não façam, nós fazemos, mas sem o apoio delas é muito mais difícil. Então, um apelo que eu deixo e um desejo muito grande é que elas possam regressar. E segurem as vossas atelieristas, por favor. Boa tarde. Eu sou a Meire, estou gostando muito. Tá? Obrigada. Está muito linda. É muito bom saber que estou conversando com alguém lá do outro lado dos mares. A minha pergunta é o seguinte: aí o teste é gratuito ou vocês pagam pelos testes? Vocês precisam pagar o teste? É fácil? É de fácil acesso o teste? O teste ele é fácil, é gratuito. Eu não faço o teste porque eu quero fazer, eu tenho que preencher os requisitos. No caso das crianças e nos adultos também, há os requisitos que é tosse, dificuldade respiratória, dor no corpo, dor de garganta, dor no ouvido, nas crianças a diarreia, o vômito, a secreção nasal, portanto, aquelas ranhocas que as crianças têm constantemente. Portanto, lá naquela linha que eu vos falei, na linha Saúde 24, os técnicos de saúde, quando um adulto ou uma criança preenchem os requisitos, eles mandam no centro de saúde, nós vamos numa hora marcada para não encontrar lá mais ninguém e fazemos o teste. Ele é super rápido. Eu não sei como é que é a testagem aí no Brasil, aqui em Portugal é com palito. Eles passam o palito na garganta, passam o palito no nariz até cá acima e 24 horas depois nós temos o resultado. Esse não é agradável, dói, até nas crianças é muito duro, mas ele é de fácil acesso, sim. Aqui o teste já não é de fácil acesso. O teste é difícil acesso ou pago, né? Num preço bem alto. Meire, aqui na Baixada Santista, semana retrasada, eu infelizmente fiquei mal, estava com alguns sintomas, eu procurei o meu plano de saúde e a médica que me atendeu, ela fez o encaminhamento para uma policlínica. Milena, é o serviço público, né? Policlínica, atendimento do governo. E nessa policlínica que eu fui, eu até escrevi para a ouvidoria, porque o atendimento foi excelente. Foi tudo muito sincronizado. Eu fiz o SWAB, que é esse exame que a Milena está fazendo, só que ao contrário da rapidez em Portugal, aqui a médica me informou que levaria até 10 dias úteis para eu conseguir o resultado. Mas que se eu pudesse passar antes, tivesse facilidade de passar antes, o serviço é 24 horas também, daquela policlínica, eu poderia passar para verificar se o exame estava pronto. Então, acho que depende muito da região onde a gente está. Eu fiquei surpresa da forma como tudo aconteceu, como tudo está organizado, pelo menos em Santos. Eu não fiz o exame aqui no Guarujá, que é onde eu moro, porque o meu plano de saúde é de Santos, então eu procurei o atendimento lá, e fui caminhada lá mesmo, então resolvi tudo por lá. E agora, essa semana, eu pego o resultado. No teste rápido, que foi feito, que leva 15 minutinhos, pela testagem rápida, negativou. Então, mas a médica explicou que é importante que eu pegue o resultado, sim, do SWAB, para ter certeza dessa testagem que a gente fez. Então, mesmo
com toda a dificuldade que a gente tem no país e todas as críticas que caibam, porque eu também sou bem ferrenha nas minhas críticas e nas minhas observações, há sim bons exemplos, felizmente, bons exemplos em andamento. Isso é bom e é tranquilizante, porque aqui em Portugal só chegam notícias negras aí do Brasil. Então é bom saber que vocês também sentem isso. Esse teste rápido que estás a falar, Regina, ele está a ser equacionado para as escolas. Se der muitas crianças e muitos professores que tenham a necessidade de fazer o teste, nós estamos à espera de autorização da Direção-Geral de Saúde para aplicar nas escolas esse teste rápido. Já vai dar assim, um descanso, porque ele demora 15 minutos, como um teste de gravidez, e já traz essa tranquilidade, não é? Que geralmente é de 98% de certeza do resultado, e isso é tranquilizador. Mas neste momento ainda está em estudo, porque como estamos a passar a segunda vaga, é uma das hipóteses que está em cima da mesa para não fechar as escolas. Como eu disse no começo aqui, acho importante... Débora, você quer fazer uma pergunta? Sim, eu gostaria. Boa tarde. Eu sou a Débora, eu sou da Zona Leste de São Paulo, no bairro de Guaianazes, trabalho na periferia da cidade de Tiradentes. A minha pergunta é o seguinte, caso uma criança apresente um sintoma no decorrer do dia, ela chegou na unidade, não tem sintoma nenhum, mas no decorrer do dia ela apresente uma febre, qual o protocolo adotado por vocês em Portugal? Então, todas as escolas aqui adotaram o mesmo protocolo. Ele está descrito pela Direção-Geral de Saúde. Em todos os estabelecimentos tem de haver um espaço que nós chamamos sala de isolamento. Então, a criança deu uma febre, nós já vamos para essa sala, essa sala ela está pronta para que as pessoas que estejam lá possam estar pouco tempo ou algum tempo. Então, tem garrafa d'água, tem fralda, no caso das crianças menores, tem toalhete, tem bolacha, comidinha rápida, snack. E o que nós fazemos é, nós vamos para lá com essa criança, ligamos para os pais e ligamos para essa linha de saúde com a documentação da criança, porque nós temos que ter o número do utente da criança. E enquanto os pais chegam na escola, nós já estamos ao telefone com os enfermeiros ou médicos da linha. Então, são eles que nós vamos triando a criança, eles fazem perguntas como se teve só um episódio de febre ou teve febre durante a noite, se os pais medicaram em casa com algum medicamento, se a criança, além da febre, se ele tem rouquidão, se ele almoçou bem, se ele comeu, se recusa a alimentação, não é que pode haver irritação na garganta, se ele fez um cocô mais líquido, se ele não fez o cocô nesse dia. Portanto, há uma série de perguntas para encaixar a criança num parâmetro para sabermos que passo daremos a seguir. Portanto, depois, entretanto, os pais chegam e nós já temos a resposta dessa linha, se a criança vai na unidade de saúde da cidade ou se vai no centro Covid, que é necessário fazer um teste. Então, depois eles já saem da escola com a família, já com essa decisão tomada. Se a família trabalhar longe, porque nós estamos a 40 minutos de Lisboa, então se der um trânsito, os pais vão demorar a chegar. É a professora que vai acompanhar a criança no procedimento de saúde até à chegada dos pais. Portanto, isso já era protocolo normal antes desta situação e agora mantém-se com esta situação. Portanto, a criança não fica nunca desacompanhada por uma pessoa de referência, portanto, seja a família ou a professora na escola. Quando você traz, aqui a Maria de Lourdes quer fazer uma pergunta, pode fazer, Maria de Lourdes, então vamos, que aí a gente vai encerrando. Olá, Milena, boa tarde, muito obrigada. Olá. A minha pergunta é o seguinte, aqui no Brasil, foi dado aos pais, eu acredito que também aí em Portugal, a possibilidade da família levar as crianças para a escola ou não. Então, aqui, as crianças não são obrigadas a ir para a escola. Então, eu quero saber na seguinte coisa, nós temos professores na escola que são pais,
Então, eu acredito que eles, como pais, também têm o direito de dizer se seus filhos vão para a escola ou não. E, nesse caso, se eles não vão querer que seus filhos vão à escola, eles têm o direito de ficar em casa. Eu quero saber como foi resolvido em Portugal, se isso aconteceu. Sim, Maria, aqui também aconteceu, mas não aconteceu, ou seja, aconteceu com um prazo. Então, lá no recomeço, em maio, as famílias com crianças menores de 12 anos, eles tiveram mais um mês, até ao final de junho, que podiam permanecer em casa com os seus filhos, incluindo as professoras e os professores que tinham filhos a cargo. Então, por isso, nós não abrimos a escola com toda a gente. Ou professoras com filhos menores, como o meu caso, em que o meu marido estava em teletrabalho, então eu fiquei liberta para poder ir e os meus filhos ficaram com o pai que estava em casa em teletrabalho. O que aconteceu no final desse mês foi que acabou essa possibilidade e o governo tornou obrigatório que todas as crianças retomassem a escola. Bem, foi obrigatório. Depois o que aconteceu foi houve escolas que a maior parte delas fecharam durante o verão e regressaram só em setembro. Portanto, houve famílias que depois, como deu o verão, conseguiram ficar com as férias, não é? E ficando de férias, ficaram com os seus filhos. Mas nós tivemos essa possibilidade, mas durante um mês da reabertura. Daí nós não termos aberto com toda a gente. Portanto, é essencial segurar as pessoas da primeira linha e depois os outros. Portanto, essas pessoas que não trabalhavam como trabalhadores prioritários, eles tiveram essa oportunidade e essa proteção, porque eles recebiam um subsídio do governo. Eu creio que, eu não quero mentir, mas 70% do ordenado. Eu sei que era uma percentagem em que o Estado pagava para as pessoas poderem ficar com os filhos, mas só durante aquele mês, depois... Muito obrigada. Obrigada, eu. Para a gente encerrar, tem uma pergunta do Paulo que tem a ver com isso que você falou, e vou pegar da Lucimara também. Então, o Paulo perguntou: o retorno para o professor em Portugal foi opcional ou obrigatório? Teve algum critério? E a Lucimara diz: e os professores do grupo de risco retornaram? Então, não foi obrigatório os professores regressarem todos, exatamente por estas duas questões, a questão dos filhos menores e a questão do grupo de risco. Então, os professores do grupo de risco, da experiência que eu tenho na minha cidade, até esses quiseram voltar, porque era tão urgente abrir a escola, porque, vejam uma coisa, o Brasil fez exatamente o contrário que Portugal fez. Portugal abriu as escolas para abrir o país. E o Brasil abriu o país, mas deixou as crianças desamparadas em casa. Então, isso é uma realidade muito diferente. Então, os professores com doença oncológica, imunodeprimidos, com doença respiratória, esses com um atestado médico, esses foram substituídos nas escolas por professores que pudessem trabalhar, porque estava fora de questão não ter os professores na escola. Então, o que houve foi uma renovação do quadro de professores, principalmente na escola pública. E a escola pública aqui começou no dia 17 de setembro, e a minha filha, só esta semana é que foram colocados os 3 últimos professores que foram substituir outros que são do grupo de risco. Portanto, o Estado está a substituir esses professores de maneira a que a escola decorra com a maior tranquilidade. Só o que está previsto em Portugal é, a partir dos 16 anos, eu não sei qual o nível de escolaridade aí no Brasil, nessa altura, que vai dos 16 aos 18, se der uma pandemia muito grande, uns níveis muito grandes, esses vão ficar em teletrabalho, esses professores e essas crianças em estudo autónomo. Todos os outros é para permanecer. Milena, querida. Bom, a gente tem aqui, na verdade, cidade de contextos. A gente tem um processo, Milena, que acho que você viveu e nós viveremos aqui, que é de um aprendizado, ao mesmo tempo singular, mas coletivo.
Não há um protocolo, não há uma única maneira de acolher, não há uma forma de olhar para essa pandemia e dizer, eu estou preparada. Nós vamos trabalhar, sim, com o vulnerável, com o imprevisível, com a incerteza. Neste momento, o que nós estamos buscando a cada encontro, seja com as parceiras de Portugal, seja com as parceiras internas, a gente vai montar também agora, meninos, só para já contar, uma parceira de Sorocaba, que já abriu a escola, está vivendo isso, ela vai compartilhar como é lá no interior aqui, que já acabou de abrir, como eles estão vivenciando. Para quê? Para que cada um, no seu lugar, possa pensar qual é a melhor forma de acolher. Então, eu quero agradecer muito a sua presença, a sua participação e de todos que estão aqui nessa busca, porque ela será muito melhor, porque a gente está aqui junto buscando uma forma de retomar, de prosseguir. Milena, obrigada. Pessoal, obrigada a todos que estão aqui. Vamos junto aí que a gente vai continuar nessa escola, dando essa vida e essa garra que cada educador vem trazendo aí. Fabi? Eu queria agradecer todo mundo que participou, a Milena, e queria terminar com um trechinho desse livro do professor Severino Antônio, onde o Severino diz da poética dos vestígios. E o Severino diz assim: as crianças recolhem resíduos do mundo adulto e brincam com eles. Pedaços de madeira ou de papel, restos de tecidos ou de linha, sobras de metal ou de plástico transformam-se metaforicamente em uma série inumerável de outras coisas, com a mágica da imaginação criadora. Como os poetas, como os artistas, as crianças recolhem os vestígios e fazem transmutações da matéria, criando novas formas e sentidos. Eu acho que após essa pandemia, tanto as crianças quanto nós, né, vamos recolher todos os vestígios e dar novas formas e sentidos para esse fazer escola, né, estar no chão da escola. Então, quero agradecer demais a presença de todos, a presença da Milena, que é essa querida, e logo que tudo isso passar, a gente vai até Portugal para poder te abraçar pessoalmente. Então, se abraçar, claro, gente. Sim. Olha, eu aqui agradeço o vosso convite, agradeço a todas as meninas, que foram muitas, e meninos também. E eu estava a ouvir e a pensar, o professor Carlos Neto, ele deu uma entrevista aqui em Portugal há muito pouco tempo, e ele diz que a forma como os professores no mundo estão a lidar com o retorno e com a pandemia tem muito a ver com a forma como os professores, eles encaram todas as inspirações pedagógicas que vêm nos livros. Cada um, no seu contexto, com a sua história, com o seu ser e o seu sentir, eles adotam aquilo que lhes fará mais sentido. Então é esse o meu conselho para vocês, dentro da vossa tranquilidade, sem esquecer que o mais importante é estarmos de saúde e estarmos juntos, e isso é o que é o mais importante. E unam-se, porque é na união é que nós vamos dar a volta e vamos vencer, tá? Um grande beijinho. Espero-vos em Portugal a todas. Tchau. Tchau, Regina. Tchau. Tchau, Lu.